Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Foi até citado esse texto aqui, né? Paulinho citou. Glória a Deus. Aí a gente se alegra, né? Rapaz. A gente fala até em língua estranha. Muito bom. Jó capítulo 1, queridos. Essa água aqui é minha. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava, e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? De verdade? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfemará contra ti na tua face. Até aqui a leitura. Amém. Então, esse livro de Jó, essa narrativa, ela é um drama, né? E está estruturado em prosa. E aqui nos 2 primeiros capítulos, o escritor ele relata primeiro a respeito de Jó, quem é esse Jó, faz aí uma apresentação do personagem principal do livro. Em seguida ele faz uma apresentação de um acontecimento nas regiões espirituais, né? Quando ali os filhos de Deus, assim como está no texto, a gente entende que são os anjos, se apresentam periodicamente diante de Deus para prestar algum relatório, alguma coisa assim, e no meio deles vai um intruso ali. O inimigo das nossas almas se apresenta diante do Senhor juntamente com os seus servos, os nossos conservos, né? E Deus se dirige a ele, o Senhor se dirige a ele e faz menção de um de seus servos aqui na terra, de um homem de destaque para Deus, alguém que chama a atenção de Deus. Você tem observado meu servo Jó? Homem reto, homem justo, que se desvia do mal. E o inimigo das nossas almas, ele logo, para tentar afrontar o Senhor, ele acusa Jó.
Está escrito que ele nos acusa de dia e de noite diante do Senhor. Em Apocalipse está escrito assim, né? O nosso acusador. E ele faz ali aquilo que ele se predispôs a fazer. E ele faz a respeito de Jó. É lógico que ele é reto, ele é justo. Você só sabe abençoar, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Tá bom. Então, vai lá, tira tudo que ele tem. Aí ele vai e tira tudo, né? Acontecem umas catástrofes aí na vida de Jó, e os mensageiros vêm e falam, acabou com tudo, seus bois, seu gado, tudo foi destruído. E, novamente, ali, nas regiões celestiais, eles vão se apresentar diante de Deus, e, novamente, o Senhor, segundo o livro, pergunta a Satanás a respeito do servo Jó. Toca na família dele, e depois toca na saúde dele, para ver se ele não vai blasfemar. E Deus permite, começando aí um calvário, né? um drama, uma tragédia na vida do Jó. Ele perde tudo. Ele perde tudo com a permissão de Deus. É uma provação na vida de Jó. Então a gente observa aqui que Deus permite que aconteça essa provação na vida de Jó, a ponto dele perder todos os seus bens, ele perder seus filhos, seus 10 filhos morrem de maneira trágica e instantaneamente. Ele fica doente, com chagas terríveis. Sua mulher vai embora, porque tinha condições, seus amigos o abandonam. E ele fica sozinho, né? Fica sozinho e só tem um caco de telha para se coçar suas feridas ali. E nesse ar de luto, ele faz ali o seu momento de humilhação, né? Se veste de pano de saco, rapa a cabeça, e né, os orientais tinham esse hábito, e ele se humilha, em sinal de humilhação, ele faz essas coisas, e ele fica nesse drama, nesse lamento, é um tormento. E passam alguns dias, e 3 amigos resolvem visitá-lo. 3 amigos resolvem visitá-lo para chorar com o cara, né? Vamos lá visitar. E eles saem da sua terra e vai até onde Jó estava, e de longe, né, não reconhece o seu amigo, porque devia estar terrível a aparência dele, mas aí depois eles prestam atenção, é o Jó mesmo, e eles começam a chorar. E eles ficam 7 dias sem falar nada, só olhando para ele, ele olhando para eles, e de repente eles começam a conversar. E nesse diálogo, né, então a partir do capítulo 3, começam os diálogos, começa o diálogo entre esses 4 amigos. Primeiro, Jó, ele chuta o balde, né? Ele chuta o balde, embora a palavra diga que a Bíblia, o Senhor diga que o Jó não blasfemou contra ele, mas ele lamenta, e ele amaldiçoa a sua vida, e fala, por que eu nasci? Por que eu nasci? Porque no dia que minha mãe me gerou, o Senhor não me tirou da terra dos viventes. Por quê? Porque o dia que eu nasci não é anulado da história. Por que eu não morri? Por que eu fugi? Por quê? Ele começa a questionar a sua existência por conta da situação que ele está vivendo. Ele fala, não pode ser, era melhor que eu tivesse morrido. Para viver desse jeito é melhor nem existir. Ele deseja a sua morte. Ele deseja a sua morte. Não sei, talvez aqui possa ter pessoas que em algum momento da sua vida desejou a morte. Já conversei com amigos e pessoas da família que passaram por dramas e passam por dramas e não conseguiram ainda reverter esse drama, vencer essa frustração, essa decepção, esse trauma, e desejam a morte. Desejam, não vê mais razão de viver.
E Jó, ele nesse embate, nesse debate com seus amigos, ele começa a desejar não ter nascido, não desejar, né, ali ele não chega a ponto de querer, né, tirar a vida ou coisa assim, mas era melhor que eu não tivesse vivido, suavizando um pouco, porque o drama aqui é extremo. E ele vai falando, e ele vai questionando, e nessas suas falas, ele chega a dizer que Deus, ele permitiu que isso acontecesse, e ele estava lá do seu trono, do reino dele. Deus, ele deixa, por quê? Por que isso tem que acontecer comigo? E seus amigos agora pegam a palavra e começam a questionar Jó. Como é que você vai falar isso de Deus? São os advogados de Deus, né? A defesa de Deus lá. E você não pode falar isso de Deus. E aqueles que foram para consolar começam a acusá-lo. Porque, na maioria das vezes, há em nós uma percepção de que se as coisas vão bem, é porque Deus está abençoando. E se Deus está abençoando, é porque a gente está fazendo por merecer. Certo? E quando a gente vai evoluindo na leitura, a gente percebe que tanto Jó quanto os seus amigos tinham essa percepção. A ponto do Jó falar, eu sou inocente, eu não mereço isso, e se eu estou vivendo isso é injustiça. É injustiça. Enquanto ele estava prosperando, estava sendo abençoado, era justiça, porque ele é um homem reto. O próprio Deus dá testemunho dele. E quando ele fala que ele é inocente, ele não mente, porque o próprio Deus dá testemunho dele. Óbvio que ele não viu essa cena nas regiões celestiais. Para nós fica um pouco mais fácil ler aqui, né? Mas Jó não está entendendo nada. Muitas vezes na nossa vida é assim. A gente não entende o porquê. Por que a empresa faliu e eu saí sem receber um tostão? Por que esse diagnóstico médico? Por que meu filho? Sabe quando o filho nasce? Não sei se alguém já passou por isso, mas ele começa a crescer e o desenvolvimento dele não é igual ao das outras crianças. A fala é um pouco atrasada, parece. E você vê que ele está fora dos padrões de desenvolvimento. E aí a gente pergunta, por que, Senhor? Por quê? Você vai ao médico fazer sua bateria de exames e você sai de lá com uma notícia triste. Você sai com uma notícia de que você tem uma enfermidade, e uma enfermidade incurável. A ciência não tem. E aí? Mas por que comigo? Por que comigo? A notícia de um parente que se foi. Por que comigo? Será que eu mereço isso? O fim de um relacionamento, o fim de um casamento. Por que comigo? Por que essa provação comigo? Um bem que se vai. Por mais que você não seja apegado, mas faz falta, rapaz, faz falta. Você financia o carro lá em 60 vezes. Aí você vai, entra numa loja, entra no supermercado, quando você vai no estacionamento, tem 2 lá, mas não é seu. Não são seus, o seu não está mais lá. E agora? Mas o boleto está lá, né? Maior do que a Bíblia. Né? Mais grosso do que a Bíblia de estudo. E por que isso? E a gente questiona. E não vai questionar? E não vai perguntar, olhar para os céus, por quê? Por que comigo? Estou fazendo certinho. Estou fazendo certinho. No negócio do filho, né? O desenvolvimento do filho não está dentro daquilo que os médicos falam que são os pontos de desenvolvimento normal e tal. Por que comigo? Fiz tudo certinho, a mulher se cuidou, casou bonitinho ali e tal, planejou certinho, daqui a alguns anos a gente engravidou, agora vem, e ele vem com um comportamento fora do normal, ou até mesmo com uma anomalia, ou muitas vezes ele nem vem. Ele vem, mas ele se vai, entre aspas aí, antes da hora.
Ele vai extremamente cedo. E aí? Um parente querido e muito próximo se vai. De repente, né? De repente ele se vai. A enfermidade ela vem e não tem cura. Vai ter que lidar com ela. E aí você ora. E às vezes a resposta que você tem de Deus é a resposta que o apóstolo Paulo teve, né? A minha graça te basta. Mas às vezes a gente não se contenta com a resposta. E na maioria das vezes o ser humano não se contenta com essa resposta. Ele busca respostas. E a gente acha um monte de resposta. A gente acha algumas respostas tipo assim. Perdão dessa expressão, mas... Em outras vidas você foi uma pessoa má e agora você está pagando por isso. Seus pais pecaram, seus avós pecaram, seus antepassados pecaram e agora esse é o seu, não sei se é a aplicação essa, esse é o seu karma. Com todo respeito às crenças, mas a Bíblia não nos dá base para isso, né? Quando vão perguntar para Jesus a respeito daquele enfermo, né, daquele cara que tinha uma doença lá e quem foi que pecou, ele ou os pais dele? Aí Jesus, nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. A resposta é bonita, mas não responde nada. A resposta é bonita e a gente se contenta com ela porque nós fomos alcançados por essa graça maravilhosa. Mas quando a gente não aceita essa graça maravilhosa, a gente busca uma razão. E tem respostas em algumas crenças, em algumas religiões que fazem mais sentido, sabe? Em outras vidas eu fui culpado, eu fui mal e agora eu estou pagando o preço. Essa resposta faz mais sentido, porque puxa, aqui se faz, aqui se paga, então eu estou pagando, então beleza. Pode ser que na próxima eu venha melhor, né? Venha um empresário, venha, né, alguém, mas nessa aqui eu vou ter que pagar. Você percebe? Mas em Deus... as respostas são cruéis. E com Jó foi assim. Seus amigos começam a acusá-lo. Jó, você pecou, por que você não confessa o seu pecado? Talvez se você se arrepender, o evangelista, né? Se você se arrepender, Deus vai te perdoar e vai restaurar. Tem algum pecado escondido aí. E se é amigo, é gente que conhece a conduta do cara. Sabe que o cara é honesto, que o cara é reto. Que o cara corre pelo certo. Mas mesmo assim eles sugerem que de repente há algum pecado escondido. Há algo em oculto. Porque para estar passando prova, para estar passando dificuldade, só pode haver culpa no cartório. É o julgamento de Deus, é o juízo de Deus. E o Jó, ele se defende, não. Era para vocês virem até aqui para me consolar e vocês vêm me acusar. Eu sempre ajudei as pessoas. Sempre dei bons conselhos, ajudei os necessitados. Eu não sei por que isso está acontecendo. Foi Deus que fez isso. E eu sendo inocente, Deus está fazendo isso logo. Ele é injusto. Porque justiça é dar aquilo que alguém merece. É o que é reto, é o que é certo, é o que é correto. E se alguém é correto, logo ele não pode ser condenado. Se alguém é inocente, logo ele não pode ser condenado. Se você condena o inocente, isso não é justiça. Isso não é justiça. Então, se isso é uma condenação, e eu sou inocente, logo há uma injustiça sobre mim, eu estou sendo injustiçado. E é isso que ele fala. E os amigos não aceitam. São 3 amigos e não aceitam. E começa, e é bonito, né, o debate deles. Você percebe que são pessoas com experiência de vida, com certo conhecimento das coisas espirituais, homens sábios, né, a sabedoria oriental, que observam a vida, as coisas da vida, mas há alguns detalhes ali. Há um detalhe. E qual é o detalhe? É o detalhe que rege a nossa vida. Que deve direcionar a nossa vida. Deve ser a razão da nossa vida.
que é conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus e a gente lida com as situações da vida na perspectiva em que a gente recebe as informações acerca da pessoa de Deus pelas nossas tradições, pelo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, e a gente fica simplesmente com isso, e a gente cria as nossas convicções acerca de Deus, do seu caráter, dos seus propósitos, e a gente para por aí. E a gente vai tendo conclusões acerca de algumas coisas equivocadas e imprecisas. E foi isso que aconteceu tanto com Jó, quanto com seus amigos. Eles conheciam o Criador, mas um pouco, faltava mais, porque Ele é infinitamente superior a nós. E eles ficaram num debate entre eles, e Deus ficou à parte desse debate. E eles davam suas conclusões acerca de Deus, acerca do porquê daquilo, acerca dos propósitos de Deus em relação ao homem, em relação à humanidade, em relação a Jó. E eles erram. Muita coisa que você extrai é verídico, que você extrai aqui no texto é verdade do que eles falam a respeito de Deus. Mas quando eles caem na conclusão do porquê Jó estava passando por aquele problema, eles erram. Porque sempre cai no sentido de que você pecou e você está pagando o preço do pecado. E você pecou, então é por isso. Ou seja, sempre está associando a bênção a um merecimento. Sempre está associando a prosperidade, o ir bem. Vai tudo bem lá em casa. Meu casamento está uma maravilha. Meus filhos estão bem. Lá no trabalho, só vitória. Na igreja e no ministério, uma bênção maravilhosíssima. Então, logo, eu estou em obediência a Deus. Se eu estou em obediência a Deus, tudo está bem. Aí, de repente, as coisas saíram do eixo. Automaticamente, eu estou em desobediência. Essa é a conclusão que eles chegam. Tanto os seus amigos quanto ele. Tanto os seus amigos quanto ele. E eles vão nesses embates e não saem do lugar. Fica em círculo e o Jó se defendendo e eles acusando. Mas o Jó está no seu calvário. Ele ainda está nessa provação. Nenhum dos quatro sabia o que estava acontecendo lá no mundo invisível, nas regiões celestiais. Ninguém sabia do diálogo que Deus teve com o inimigo das nossas almas. Eles não sabiam que tudo aquilo era a permissão de Deus. E se era a permissão de Deus, era uma provação permitida pelo Senhor, a Bíblia nos dá um alívio. Ela fala que a provação, ela não vai além daquilo que nós podemos suportar. Além daquilo que nós podemos suportar. Isso é Novo Testamento. Aquele pessoal que gosta de, né? Não vai além. Então Deus sabia da estrutura de Jó. O Senhor sabia. Mas como Jó conhecia Deus parcialmente, Deus queria se revelar mais a Jó. O propósito aqui de Deus em tudo é de se revelar a nós, que nós o conheçamos ainda mais para que possamos confiar nele cada dia mais. Porque a fé é nesse sentido de confiar. E a gente não confia em qualquer um. Você não confia em qualquer um. Você confia em quem você conhece. Mas não conhece de vista, sabe? Eu conheço de vista. Conheço de vista. Você conhece de andar junto. De comer junto. Comer quantos quilos de sal junto para dizer que conhece de fato a pessoa. E para isso, para a gente andar junto, a gente precisa se dedicar. Precisa haver uma dedicação para que a gente possa desenvolver um relacionamento mutuamente íntimo, próximo, de ligação. E com Deus não é diferente. E para eu aumentar a fé no Senhor e a confiança nele,
nesse sentido de confiança, não só de uma crença, de uma crendice, sabe? Deus existe, então eu creio nele. Todo mundo crê, sabe? Igual o Wagner sempre gosta de falar, né? Quando veio da Europa para cá e tal, e lá no avião, quando veio a turbulência, todo mundo cria ali, todos os idiomas estavam clamando por alguém superior. No final das contas, todo mundo crê. Como diz, como está escrito, né? Você crê em Deus? Faz bem. Mas até os demônios creem e estremecem. Sabe? Então, não é simplesmente crer, mas é confiar, esperar nele, andar com ele, ser fiel e obediente a ele. É essa a nossa fé. Vai para além simplesmente de uma crença, de uma tradição. E dá a entender aqui que muitas vezes eles se apegavam à tradição. E pela tradição, se está tudo bem é porque merece. Se vai tudo mal é porque está pagando o preço do pecado. E muitas vezes não é, meus irmãos. Muitas vezes não é. Muitas vezes as coisas saem do eixo. E você não está mais pecador ou menos do que era. Você está fiel ali a Deus na medida do possível, sustentado pela graça, pela misericórdia de Deus, e as coisas saem do roteiro, saem do controle. Por quê? Porque elas não estão no nosso controle. Mesmo Jó passando por tudo aquilo, as coisas estavam no controle do Senhor. A nossa vida está no controle de Deus. E Ele não é passivo em relação à vida humana. O sol nasce para todos, então tanto o obediente quanto o desobediente, ele vai passar por coisas boas e por coisas ruins. E em isso tudo, o Senhor está regendo todas as coisas, está no controle, está de olho em tudo isso. E nada vai além daquilo que Ele permite. Toca na vida dele. Primeiro, pode tirar os bens dele, é o que o Senhor falou. Pode tirar a família dele. Pode tocar na saúde dele, mas não tira a vida dele. Como alguém disse, né? O inimigo das nossas almas, ele é como um cão na corrente de Deus. Ele, sabe, muitas vezes a gente se depara com essa questão da batalha espiritual, porque é alguém que é nosso inimigo e quer nos destruir. Ele insulta, ele nos acusa dia após dia. Então a nossa luta não está nesse plano, está para além desse plano, a nossa batalha. E muitas vezes a impressão que nós temos é que é como se fosse um filme de super-herói, que o inimigo das nossas almas é o vilão, Deus é o nosso herói, e não, Deus está muito acima, Ele é nosso inimigo, não Deus, o inimigo das nossas almas, Ele é nosso inimigo, mas Ele tem que obedecer a Deus, e na confiança em Deus, na confiança no sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim nós podemos dizer que somos mais do que vencedores. Aí sim, na confiança, na esperança nele, nós podemos dizer que somos mais do que vencedores. Quando chega no capítulo 19, o Jó se lamenta, fala um monte de coisa e mesmo assim ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará em meu favor. Ele espera no Senhor. Mesmo sua mulher tendo ido embora e falado, com tudo isso você ainda vai ser fiel a Deus? Com tudo isso você ainda vai ficar aí, sabe, cultuando a Deus e falando que você vai ficar nessa aí, meu? Olha a sua vida, olha a sua situação. E a mulher conhece, cara, sabia que ele não estava em pecado. Você é honesto aí, justo, obediente a Deus, fica oferecendo holocausto em favor dos filhos, e os seus filhos, e Deus tira os seus filhos, e ele olha para ela, você está falando como uma doida, você está falando como uma doida, mulher, a gente aceitou todas as benesses de Deus com prazer, e a gente não vai aceitar o mal, tudo que eu tinha era de Deus,
Ele me deu, Ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse louvado seja o nome do Senhor, tudo está mal. Tudo está mal. Sabe a roda gigante? Está lá embaixo. A roda gigante da vida, às vezes está em cima, às vezes está... Ele estava lá embaixo. E lá embaixo foi quando ele falou, louvado seja o nome do Senhor. Tudo o que eu tinha era dele. Mas isso não isenta o drama. Mesmo assim ele está num drama. Ele está num dilema com os seus amigos e consequentemente com o Senhor. Consequentemente com o Senhor. E esse dilema ele segue até os capítulos 30 e poucos lá, quando uma quarta pessoa aparece ali, e ele repreende os outros amigos de Jó, mas repreende o Jó também. Ele conclui da mesma maneira. Ele apresenta a Deus de uma forma bem precisa, biblicamente bem precisa, essa quarta pessoa, o Eliú, se eu não me engano. Obrigado, Wagner. O Eliú. Ele apresenta a Deus, o Criador, soberano. Jó, onde você estava e tal. Mas quando ele conclui, Jó, você tem que se arrepender. Olha o tanto de besteira que você falou. Se arrepende do que você falou, se arrepende dos pecados que você tem oculto, e Deus ele vai te perdoar. Ele apresenta um Deus misericordioso, mas ainda assim, ele associa o drama do Jó ao pecado. Ao pecado. Aí a gente vai lá para o Salmo do Asaf, né? Quando ele começa a olhar em volta dele, ele devia estar passando por algum problema ali na vida particular dele, sei lá, estava desempregado, os filhos não estavam bem na escola, não sei, estava passando algum aperto. Ele fala, por que os ímpios prosperam e eu aqui servindo a Deus não prospero? Aí ele fala, quando eu estava para pecar, para vacilar, aí eu entrei no santuário do Senhor. Aí eu entrei na presença do Senhor. Aí eu conheci um pouco mais de Deus, irmãos. Asaf fala, eu conheci um pouco mais de Deus. Aí eu vi que a prosperidade ou a não prosperidade não está nem um pouco associada à obediência ou à desobediência. O sol nasce para todos. O que resta a nós é adorar ao Senhor, servi-lo, buscá-lo com todo o nosso coração, porque está escrito assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, faltou conhecer a Deus. A gente precisa conhecer ao Senhor, continuar buscando, Senhor, eu quero mais de Ti, sabe? Eu quero mais, não é mais bênção, não é mais prosperidade. Senhor, se tiver, pode mandar, não estou rejeitando, não vamos rejeitar, sabe? Não estou pregando assim, sabe? Não, pode mandar, mas eu quero Te conhecer, Pai. Eu quero conhecer mais e mais de Ti, porque essa é a razão da vida. Essa é a razão, essa é a necessidade do nosso ser. Porque nesses momentos de dilema, nesses momentos de controvérsia da vida, a gente olha para o alto e vê que Ele é soberano. E do alto vem o nosso socorro. E quando Eliú para de falar, Deus se apresenta no meio de uma tempestade, uma ventania, não sei como é. Uns falam que é teofania, eu não sei, mas eu só sei que Deus falou com eles. Falou com Jó. Primeiro ele repreende os amigos. Vocês estão falando do que vocês não sabem. Vocês mentiram ao meu respeito, diferente do meu servo Jó. Por que mentiu? Porque vocês estão associando a bênção, a maldição ao pecado. Mas, eu estou fazendo aqui uma... segundo Romanos, todos pecaram. Então, se é por pecado ou por obediência, todo mundo vai passar por provação. Então, não desassocia isso, meu amado irmão. Puxa vida, eu estou passando por isso porque eu mereço mesmo. Não é isso, é a vida. É a vida, um dia está bem, um dia está mal.
Uns vão bem, vai tudo bem, outros vão tudo mal, mas todo mundo buscando a Deus, servindo a Deus, a gente encontra refrigério para a nossa alma. A questão é onde estamos buscando o refrigério para a nossa alma. Aonde estamos buscando o refrigério? E Deus se dirige a Jó agora. O Senhor se dirige a Jó. Jó, vem cá. Senta aqui do meu lado que eu vou conversar com você agora. Aí Deus começa. Você falou que eu fui injusto com você, que eu sou injusto com você. Porque você é bonzinho, você é o cara. Né? Você é reto que se desvia do mal, e é mesmo. Porque eu mesmo disse, você não sabe, mas eu disse. Você não sabe, mas eu disse. Mas onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu delimitei as coisas? E aí o texto segue, não numa linguagem científica, mas falando da criação, explicando sobre a lei da gravidade, explicando sobre os astros celestes, explicando sobre tudo, sobre a grandeza dos animais que Deus criou. Quem delimitou o oceano, os mares, e falou, a água vai até aqui e não passa daí? Onde você estava quando eu defini essas coisas aí? Quem me ajudou a fazer os cálculos, o cálculo estrutural para fazer esse negócio todo aqui? E aí, Jó? Vem debater comigo. Com seus amigos aí você consegue. Mas vai ficar no 1-1, né? No empate. Vem debater comigo, Jó. O interessante, meus amados irmãos, é que em tudo isso, Deus não explica para o Jó o porquê do drama. É aí que eu quero chegar. Ele não explica. Então, às vezes ele não vai explicar porque, sabe, você chegou lá no estacionamento do supermercado e o seu carro não estava lá. Ele não vai explicar o porquê que o seu filho nasceu com alguma doença ou algum comportamento fora, e agora é testemunho pessoal, fora do espectro, fora do normal. Ele não vai explicar, ele não vai justificar, ele não vai justificar o porquê que ele recolheu um ente querido. Ele não vai explicar o porquê que você recebeu o diagnóstico médico. Ele não vai. Ele não explicou, ele não justificou, ele não se explicou para Jó. Porque nós temos que lembrar algo. Que ele é o nosso Criador. Ele é o Criador, sabe? Ele não é um governante que foi eleito e deve prestar conta para nós. Dá a impressão que esse relacionamento, a gente está apresentando um Deus tirano. Mas ele só seria um tirano se nós tivéssemos nomeado. A tirania vem quando são pessoas iguais, são seres iguais, onde um quer se sobrepor ao outro. E quando Deus cria o ser humano, Ele não permite isso. Ele não dá ao ser humano o direito de governar e dominar sobre outro ser humano. O ser humano é colocado na terra para governar sobre a terra, administrar a terra, os animais e tudo mais, mas não governar sobre outro, não se sobrepor a outro. Daí vem a tirania, daí vem todos esses males que nós conhecemos. Mas Deus não, Ele é o Criador. E a criatura questionar o Criador, o porquê que Ele o fez, e porquê que Ele fez dessa forma ou dessa, aí sabe, a mortadela está cortando a máquina, sabe? As coisas estão invertendo. E Ele não permite isso porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Eu não estou falando que você não pode, Senhor, muito pelo contrário, clame a mim e responder-te-ei. Vamos clamar ao Senhor e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame sim, mas perceba que muitas vezes a resposta que Ele vai dar não vai explicar o motivo, o porquê, a razão, o objetivo desse caos, dessa tragédia. Mas Ele vai vir com um refrigério para a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem com refrigério para a sua alma.
Ele vem com a mudança de conceito de existência mesmo, sabe? O que muda é a sua relação com Ele. E o que vai mudar é a sua relação com a vida. E aí o Jó cai em si: Senhor, me perdoa porque eu falei do que eu não sabia. O Senhor é muito mais elevado do que qualquer um, muito mais elevado do que eu. Mas aí Deus, ele fala para Jó: Jó, fica tranquilo. Sabe seus amigos lá que ficaram te julgando e te condenando? Ora por eles. Ora por eles para ver se eu vou ter misericórdia deles. Porque eles foram injustos com você. Porque eles falaram do que não sabia. Mas ora por eles. E nesse interim, Deus se dirige aos seus amigos. E fala: ó, o negócio é o seguinte, vocês falaram besteira, falaram do que não sabia, vocês foram além do conhecimento que vocês têm ao meu respeito e escorregaram no seu conceito a respeito da minha pessoa. Às vezes a gente escorrega, irmãos. Às vezes a gente cria um Deus que não é o Criador. E a gente cria um ídolo. Isso é idolatria. Quando a gente estabelece conceitos acerca da pessoa de Deus, criado por nós mesmos. Nem é baseado na Escritura. Ou é, às vezes, né? A gente cria, né? A gente... o irmão está passando por isso porque está em pecado. Não, irmão, é uma aprovação, eu não sei porquê. Mas no final, ele vai conhecer mais a Deus, vai conhecer a grandeza de Deus, o amor de Deus, e que Deus é justo. Ponto, justo. A justiça é justiça, é isso. Não vou reduzi-la, mas Ele é Deus, Ele é um Deus amoroso e misericordioso. E cheio de graça e de poder. Vai até Jó e leva alguns presentes para ele. Leva uns presentes para o cara lá. E Deus restaura a vida de Jó. Ele restaura. Cura, a mulher volta, seus familiares voltam, os seus criados que nem obedeciam mais a ele, os seus funcionários que nem obedeciam, voltam, e seus amigos voltam cheios de presentes. E Deus restaura a vida de Jó a ponto de restaurar sua família e seus filhos, né? Ele tem filhos novamente e tal, mas a ferida fica. Os filhos não tem como substituir. Então ele vai ter que lidar com essa dor agora. Aí isso é para o nosso crescimento como pessoa, como servo, como gente. O nosso crescimento pessoal. Conhecer um pouquinho mais de Deus. E às vezes é doloroso. Mas é necessário. Nos momentos mais difíceis é quando nós aprendemos mais de Deus e amadurecemos mais a nossa fé, a nossa confiança e podemos esperar nele. Por mais que o mar seja turbulento, mas podemos esperar nele. Agora o Jó está preparado para o que der e vier, meu. Agora, rapaz, porque ele conhece um pouquinho mais de Deus. Então prossigamos em conhecer ao Senhor um pouquinho mais, louvado seja o nome dEle. Precisamos, e tem muito mais para conhecê-lo, tem muito mais, e é isso, a razão da nossa existência é essa. Eu tenho muito mais para conhecer de Deus, e por isso nos reunimos aqui. E por isso seguimos caminhando, louvando ao Senhor, buscando o Senhor, lendo, relendo, meditando, como conversamos na sexta-feira na Koinonia, meditando na palavra. Meu Deus do céu, não é simplesmente para mostrar a fé do Jó, que, sabe, é para mostrar quem é Deus esse negócio aqui, mostrar quem é Deus e qual é o seu propósito em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Mais uma vez, o Wagner falou que é bom orar. Que de repente está passando por esse drama. Ou de repente está nesse negócio, né? Cansado e sobrecarregado. E eu quero orar por você, né? Queremos orar por você. Nós vamos orar juntos aqui. Para que Deus ele dê o refrigério, para que Deus ele venha com essa visitação na qual ele muda
a história. Ele muda o nosso conceito acerca da sua pessoa. E você que quer e necessita dessa oração, eu quero pedir para que você se coloque de pé e nós vamos orar. No seu lugar mesmo, mas se coloque de pé e nós vamos orar. Em o nome santo de Jesus. Pode se colocar de pé. Você que está nessa situação. E os que não se colocarem vão orar comigo. Nós vamos orar juntos por você. Eu não vou chamar para vir aqui porque o espaço é pouco e tal. Daí do seu lugar mesmo. Em nome de Jesus. É orar. Orar. E Deus pode mudar o cativeiro, Ele pode mudar a história. Mas nessa oração, pode vir os músicos, pode subirem, por gentileza. Nós vamos orar crendo não que Ele pode, mas que Ele vai fazer em nome santo de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que você creia, que você se predisponha nessa manhã a conhecer um pouco mais de Deus e a se submeter à sua soberana vontade. Talvez Ele não vá responder o motivo, o porquê dessa situação, mas Ele virá como um socorro bem presente na hora da angústia. Ele virá como um bálsamo, Ele virá como cura, Ele virá como transformação. Nós nos achegamos a Deus e nós temos que ser transformados. O Evangelho é transformação, é mudança. É mudança. Nós cremos que devemos ir ao Senhor como estamos, mas Ele muda, Ele transforma, Ele restaura, Ele renova, Ele ressuscita, Ele cura. Louvado seja o nome dEle. Aleluia, aleluia. Ele liberta, Ele liberta. Ele é Deus, Ele é o teu Criador, Ele te conhece pelo teu nome, Ele te chama e Ele te vê. Antes que você estivesse no ventre da tua mãe, Ele te conhece. Louvado seja o seu nome. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é amigo, Ele é o nosso bom pastor. Oremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, talvez esse meu irmão, essa minha irmã que está de pé neste momento, ele não saiba, ó Deus, o porquê essa situação, Pai. O porquê, Senhor, ele se encontra nesse estado, Senhor. Mas nós queremos orar, ó Senhor amado, pela vida dele, pela vida dela, Senhor amado, para que o Senhor, ó Deus, se revele e mude, ó Deus, este cenário, Senhor amado. Em o nome de Jesus, ó Pai, nós cremos que o Senhor é o Jeová Rafá, Senhor. Cremos que o Senhor é o Deus que cura, Pai. Cremos, ó Deus, nós queremos orar para que acima de tudo, Senhor, com o teu agir miraculoso, com o teu agir transformador, este meu irmão, esta minha irmã possa te conhecer um pouco mais, ó Deus, possa conhecer o teu amor, possa conhecer a tua graça, possa conhecer a tua misericórdia, possa conhecer o teu poder, oh Pai querido, em nome de Jesus, ó Senhor amado. Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo se dirigia àquelas pessoas e dizia: oh, vocês não conhecem a Deus e o seu poder, vocês não conhecem a sua palavra, ó Senhor amado. E o Senhor não estava falando com qualquer um, muitas vezes estava falando com os senhores da lei, muitas vezes estavam falando com aqueles que ensinavam a teu respeito, ó Pai. Mas ainda assim o Senhor Jesus Cristo dizia: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós não queremos mais errar, ó Pai, nós não queremos, Senhor, nós queremos te conhecer um pouco mais, queremos te conhecer continuamente, ó Deus, e queremos orar por estas pessoas que estão de pé, em nome de Jesus, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as restaure, ó Deus, para que o Senhor cure, ó Deus de poder, Deus de glória, para que o Senhor
vivifique, ó Pai, vivifique em o nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé e adorar ao Senhor. Louvemos ao Senhor em nome de Jesus.